Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 24 de abril, nós estamos aqui para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em João, capítulo 6, versículos do 60 ao 69, que diz assim: Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma palavra muito forte essa de hoje, do Evangelho de hoje, quando diz que os próprios discípulos de Jesus não acreditaram nele. Os próprios discípulos de Jesus ficaram escandalizados quando Jesus falou que a sua carne é comida, que o seu sangue é bebida. Os próprios discípulos. Eles disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Interessante que eles abandonaram Jesus, né? Disse o Evangelho, né? Que a partir daquele momento, muitos discípulos, vejam, muitos, não foram alguns, foram muitos. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Veja o que aconteceu com muitos dos discípulos de Jesus. Deixaram de andar com ele, deixaram de estar com Jesus, porque não acreditaram na sua palavra. Lembra do que eu disse no Evangelho de ontem? Quando não se crê na Eucaristia, não é na palavra da igreja que não se crê, é na palavra de Jesus. Esses muitos discípulos, por não acreditarem na palavra de Jesus, abandonaram Jesus. Abandonaram Jesus. Quantas foram as pessoas que abandonaram a Igreja Católica, que é a Igreja de Jesus, porque não acreditavam na Eucaristia, porque duvidaram da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento? Então veja, meu povo, isso não é de agora. Isso acontece hoje ainda, sim. Muitos são aqueles que ainda não creem na presença de Jesus na Eucaristia. Muitos não creem que é de fato o corpo de Cristo. Muitos ainda hoje não creem. E preferem seguir outras doutrinas que não a palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus é esta: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira comida. Isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Então, será que você vai ser mais um que vai abandonar Jesus por não acreditar na Eucaristia, na sua presença?
Aí vem aquele argumento, né? Não, mas sabe como é? Jesus não quis falar isso, não é bem assim. A gente precisa interpretar bem a palavra de Deus. Olha, o evangelho de hoje tem um detalhe muito importante que você talvez não tenha percebido. Quando Jesus viu aqueles muitos discípulos indo embora, meu povo, se Jesus não quisesse dizer o que realmente disse sobre a sua presença na Eucaristia, Jesus teria chamado os discípulos de volta. Ei, voltem aqui, vocês não entenderam, voltem aqui, eu vou explicar de novo. Não, Jesus não fez isso não. Jesus não chama novamente e para dizer, olha, eu vou explicar de novo, vocês não entenderam. Não, eu quero dizer o seguinte. Não, ele não disse isso. Jesus deixou eles irem embora. Pelo contrário, Jesus, ele se volta agora para os apóstolos, para os 12. E o que Jesus diz? Jesus olha para os 12 e diz assim, e vocês? Não querem ir embora também, não? Olha só! E vocês? Não querem ir embora também, não? Se Jesus não quisesse realmente afirmar o que afirmou, ele teria feito isso, meu povo. Ele teria perguntado isso. Porque aqueles discípulos que foram embora entenderam que Jesus estava dizendo que sua carne era comida, que o seu sangue era bebida, que ele era o pão vivo descido do céu, esse pão que dá a vida eterna. E não acreditaram, foi embora. E Jesus agora se voltando para os 12 pergunta, e vocês, não querem ir embora também não? Pedro, o chefe dos apóstolos, o primeiro papa, aquele que tem a missão de nos confirmar na fé. Pedro se levantou e disse, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Veja a resposta de Pedro. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Tu. Você tem seguido e acreditado na palavra de quem? De Jesus ou de outro iluminado por aí? Tem muita gente que está acreditando na palavra de pessoas que, embora com Bíblia na mão, afirmam o contrário do que Jesus afirmou. A fé de Pedro é a fé da Igreja Católica. E nós, com Pedro, dizemos, a quem iremos, Senhor? Só Tu tem palavras de vida eterna. Nós vamos ficar contigo. A palavra que nós vamos acolher e acreditar é a Tua. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.